Olá, meus amigos, bem-vindo ao nosso canal, bem-vindo a mais um estudo e hoje é terça-feira, 8 de outubro, o nosso tema de hoje, a cura de um cego de nascença. E o episódio se encontra no livro de João, capítulo 9 e o verso 1 em diante, que diz assim: Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Respondeu-lhe Jesus: Nem ele pecou e nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele a glória de Deus. Os discípulos fizeram uma pergunta equivocada e sem lógica: Como pode alguém pecar antes de nascer? E foi essa a pergunta dos discípulos: Quem pecou? Foi ele ou foi os seus pais para que ele nascesse cego? Na época de Jesus existia uma crença, existia um fundamento de que toda doença, toda consequência que a pessoa estava passando era fruto de um pecado. E infelizmente isso ainda está enraizado hoje em nossa cultura. Muitas vezes pensamos que o nosso sofrimento, a nossa doença é consequência de algo que eu fiz e Deus ficou furioso, ficou irado comigo e agora eu estou sofrendo a consequência da ira de Deus. Nem todo problema que eu passo, nem toda consequência que eu passo é fruto da consequência do meu pecado, mas sim pelo fato de vivermos num mundo de pecado. Nós nascemos com a natureza pecaminosa, nós nascemos com o vírus do pecado em nossa corrente sanguínea. Nós estamos afetados pelo pecado. Nós sofremos as consequências do pecado. Jó, por exemplo, sofreu muito, foi uma das pessoas que muito sofreu e o seu sofrimento não era consequência do pecado. E ali, no tempo de Jesus, existia essa crença: qualquer pessoa que estivesse leprosa, aleijada ou com deficiência, era a culpa dela ou dos pais dela. E por isso os discípulos perguntaram: quem pecou? Foi ele ou foi os seus pais para que ele nascesse cego? E Jesus deu a seguinte resposta: nem ele pecou e nem seus pais, mas para que se manifeste nele a glória de Deus. Então, meus amigos, qual que é a lição que podemos tirar aqui desse verso? Nós, muitas vezes, tomamos decisões erradas e sofremos consequências. As nossas escolhas, muitas vezes, nos trazem consequências. Muitas vezes, a escolha de nossos pais nos trazem consequências. E muitas vezes, nem nossas escolhas, nem a escolha de nossos pais nos trazem consequência. Mas estamos sofrendo a consequência por vivermos no mundo de pecado. Então, a nossa preocupação não é ficar perguntando se isso que eu estou passando vem de algum pecado ou não. Não é essa a nossa preocupação. A nossa preocupação é confiar em Deus. É confiar que Deus está no controle da nossa vida. É fazer a vontade de Deus. É estar conectado com Deus. É fazer aquilo que Deus nos pede. Não apenas confiar em Deus, mas fazer a vontade de Deus. Confiar que Ele está no controle da nossa vida, mas eu tenho que fazer a minha parte de ser fiel a Deus em qualquer circunstância da minha vida. Não importa se eu estou doente ou com saúde, eu tenho que acreditar que Deus está no controle da minha vida e fazer a sua vontade. E por mais que eu tome alguma decisão errada na minha vida, e por mais que eu vá por um caminho que não é o correto, por mais que isso possa me trazer consequências, a partir do momento que eu paro, reflito e tomo um novo rumo, Deus, Ele pode mudar o trajeto da minha vida. E tudo aquilo que eu for fazer dali para frente vai ser para honrar e para glorificar o nome de Deus. E foi isso que aconteceu com aquele cego, um cego de nascença, que estava ali condenado a viver cego para o resto da sua vida. Mas Deus, Ele mudou o caminho daquele cego. Deus abriu seus olhos e a partir daquele momento ele passou a ter uma nova vida. Então aquele cego de nascença que nasceu com uma deficiência física, por ele confiar em Deus, por ele colocar Deus em primeiro lugar,
aquela cegueira serviu para honrar e para glorificar o nome de Deus. Muitas tragédias que acontecem na nossa vida, não sabemos a resposta. Todos nós estamos sujeitos a sofrimento nesse mundo, porque esse mundo não foi feito para nós. Deus tem algo melhor para nós. Mas o que importa é confiar em Deus. E não importa o que aconteça de ruim ou de tragédia, ou de morte na nossa família, na nossa vida. O que importa é que quem confia em Deus, tudo aquilo vai servir para a honra e a glória de Deus. A glória de Deus vai se manifestar em meio a uma tragédia, em meio a uma dificuldade na nossa vida. E é essa a lição que Deus quer nos ensinar por meio daquele cego de nascença, que para muitos era um caso sem solução. Uma pessoa que nasce cega, ela está condenada a viver cega para o resto da sua vida. Mas com Deus as coisas são diferentes. Deus muda o caminho. Deus, ele é o Deus do impossível. A impossibilidade humana é a possibilidade divina. Por isso que o milagre aconteceu, para mostrar para nós que Deus tem poder para abrir nossos olhos e enxergarmos a luz, a verdade, o caminho e a vida. Que Deus nos abençoe e que possamos a cada dia confiar nesse Deus que nos dá a vitória a cada dia. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.